Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Como eu falei no vídeo anterior, nós vamos falar a respeito dos povos da antiguidade, começando com os povos da antiguidade oriental, aqueles que viveram na região do Crescente Fértil, onde hoje é o norte da Península Arábica e norte da África. Se você não conferiu esse vídeo de introdução, confira, porque vai ser importante para você entender os vídeos posteriores. Hoje falaremos a respeito da região chamada de Mesopotâmia. A Mesopotâmia tem esse nome porque foram os gregos que criaram esse nome. Meso significa entre ou no meio e Potâmia, água. Então a Mesopotâmia é a região que está entre as águas de dois rios muito importantes, o rio Tigre e Eufrates. A região da Mesopotâmia corresponde ao que hoje é o Iraque, lá no Oriente Médio. É uma região desértica, muito quente, mas que tinha boa parte do seu território fértil, bom para plantação, graças a esses dois rios, Tigre e Eufrates. Queridos, se hoje a água é um recurso fundamental, necessário e muito importante, imagina naquela época que não existia água encanada como nós temos hoje. Então as populações procuravam locais onde havia abundância de água para poder plantar seu próprio alimento e ter uma vida minimamente organizada. Bem, os sumérios, o povo sumério, foi o primeiro povo a ocupar a região da Mesopotâmia e a construir as primeiras grandes cidades. Os sumérios nunca formaram um império. Eles estavam organizados em cidades independentes. Eles criavam gado e animais de modo geral e foram responsáveis por construir as primeiras obras hidráulicas na região, os primeiros diques, os canais de irrigação para levar água para as regiões mais distantes. Eles entram para a história dessa forma. E além disso, foram responsáveis por um dos primeiros códigos escritos que nós temos conhecimento, que é a escrita cuneiforme. Os sacerdotes pegavam ali uma porção de argila e nessa argila ainda úmida eles faziam símbolos, desenhos com um objeto bem pontiagudo e depois colocavam no sol e você tinha ali um bloco de argila repleto de informações sobre o dia a dia deles. É um dos primeiros modelos de escrita, a chamada escrita cuneiforme. Só isso já é suficiente para colocar os sumérios em destaque na história da humanidade. Além disso, eles não estavam organizados, como eu falei, em um império. Eles nunca tiveram um imperador que mandava em todo mundo. Eles estavam organizados em cidades-estado. Estado com E maiúsculo. Toda vez que você encontrar esse conceito, cidade-estado, nós estamos falando de uma cidade que tinha o seu próprio governante, ok? O seu próprio governante, o seu próprio rei, suas próprias leis, o seu próprio governo, suas leis, sua burocracia, seus funcionários. E a economia era interdependente. Então, a economia de uma cidade fazia negócio com outra cidade e assim eles trocavam mercadorias. Mas não havia um governo central que governava todas as cidades. Cada uma delas tinha o seu próprio governante. De modo geral, nós temos como destaque a cidade de Ur. Foi uma das mais importantes cidades ali da região da Mesopotâmia, que chegou a ter 65 mil habitantes, tendo como deus principal o deus Nana, que era o deus protetor da cidade. E entre os sumérios começa uma prática muito interessante dos moradores da região, que era a construção de pirâmides. Só que essas pirâmides não eram chamadas dessa forma, eles chamavam de zigurate, que é uma construção no formato triangular, mas a ponta superior não é pontiaguda, ela é plana. Geralmente, esses zigurates eram construídos para observação dos astros e também em homenagem às divindades de cada cidade. Nós tínhamos então em cada cidade da Suméria um governo teocrático, ou seja, o que é uma teocracia? É quando o líder
é considerado um representante ou um deus. No caso aqui, é um representante de Deus. Você tinha o patese, que tinha a função de supremo sacerdote e chefe militar. Patese ou patesi, ok? Ele era o líder político, religioso e militar da cidade. Abaixo dele você tinha também grandes comerciantes e proprietários agrícolas. De modo geral, a religião dos sumérios era uma religião politeísta, como já falei, e os deuses tinham formas humanas e formas de animais. Eles também, além de adorar esse tipo de divindade, adoravam também aos astros. E o centro da vida religiosa era exatamente o zigurate. Então, os sumérios entram para a história como aqueles que construíram as primeiras cidades, como a cidade de Ur, temos também Uruk, Jericó, entre outras. Eram politeístas. Cada cidade tinha o seu próprio governante, que era considerado um representante de Deus, e o governo era teocrático por causa disso, e foram responsáveis pelas grandes obras hidráulicas iniciais na região. Logo depois, por motivos internos, de disputa interna, os sumérios são conquistados pelo povo acadiano. O povo acadiano é um povo de origem semita. Semita, Tito? De onde vem essa expressão semita? Vamos explicar. A palavra semita vem de um personagem que está na Bíblia, por exemplo, que é o Sem. Sem, S-E-M. E quem é esse tal de Sem? Sem é um dos filhos de Noé. Noé, Tito, aquele da arca? Exatamente. Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E desses Sem vieram vários povos, que são chamados de semitas. Entre os povos semitas estão os acadianos e principalmente os judeus e os árabes. Você vai entender isso melhor quando nós estudarmos a história dos hebreus, mas vou deixar você com um pouquinho de curiosidade. É claro, você pode pesquisar aí no Google com alguns cliques, você vai desvendar esse mistério, mas eu vou explicar isso melhor quando nós falarmos sobre os hebreus. Mas a origem do termo semita é exatamente esse personagem Noé, cujo filho era chamado de Sem. Um dos filhos era chamado de Sem. Beleza? Então os acadianos vão dominar a região ali dos sumérios e com um homem chamado Sargão, em 2030, eles vão dominar as cidades sumérias e vão formar um império, que é o primeiro império mesopotâmico, um primeiro império naquela região. Mas é um império que dura pouco tempo, porque logo após a morte de Sargão, começam as disputas internas, eles são enfraquecidos e logo em seguida dominados por um outro povo, aí esse sim, um povo muito mais forte. Eu estou falando do povo que vai formar o primeiro império babilônico, os Amoritas. Os Amoritas vão dominar a região por volta de 2000 a.C. e vão ter aí mais ou menos 2000 não, tio, tá viajando? Eles vão dominar a região mais ou menos 250 anos. 2 séculos e meio. É muito tempo, concorda comigo? Os Amoritas vão formar o primeiro Império Babilônico. Por que tem esse nome? Porque pela primeira vez a cidade de Babilônia será a capital. Então é chamado Primeiro Império Babilônico porque Babilônia, uma cidade muito importante da região, vai ser a capital desse império. Esse império chega no seu ápice durante um governo de um rei muito importante, chamado Hammurabi. Hammurabi liderou o império e conseguiu expandi-lo de uma região que vai da Assíria até Cananéia. É uma região muito ampla, queridos, muito ampla. E como esse homem conseguiu dominar uma região tão ampla assim? Bem, Hammurabi foi um rei muito inteligente e ele usou aí 3 elementos para poder manter o seu domínio. Primeira coisa, ele padronizou a língua do seu povo. Não tem como você ter organização e se manter no poder
sem comunicação. Então Hammurabi determinou que o acadiano, a língua acadiana, seria a língua oficial dos funcionários do seu império. Então eles deveriam escrever e se comunicar em acadiano. Segundo lugar, Hammurabi entra para a história como o imperador que mandou elaborar um dos mais importantes códigos de leis da história, o código que leva o seu nome, o Código de Hammurabi. Esse código estava baseado na Lei de Talião. Talião significa tales, tales significa proporcional. Ou seja, o Código de Hammurabi tinha como princípio que a pessoa que cometesse um crime receberia uma punição proporcional ao crime cometido. Então, por exemplo, era muito comum, quando a pessoa cometia um furto, quando roubava, ter a mão decepada. Então, eles praticavam a questão da amputação, era uma forma de punição. E essa lei ficou conhecida por causa do ditado da Lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Certo? É um princípio que você encontra até mesmo na Bíblia. Só que na Bíblia, entre os hebreus, não havia punição por amputação, como a gente vai ver futuramente. Então, em primeiro lugar, todo mundo que participa do governo tem que falar acadiano. Segundo, um código padronizado de leis, o Código de Hammurabi, baseado na Lei de Talião. E em terceiro, uma religião oficial que todos do Império deveriam praticar. Os amoritas, então, formam um império impressionante, baseado nesses três pilares. Logo em seguida, nós temos o famoso Império dos Assírios. É um império poderoso que vai dominar a região, inclusive a região da Mesopotâmia, porque os acadianos vão passar por um grande enfraquecimento após a morte de Hammurabi. Nós não temos maiores informações, queridos, sobre detalhes da decadência de um povo para outro, certo? Mas nós temos aí essa sucessão de vários povos. Os assírios dominam a região por volta aí de 2500 e vão se expandir construindo cidades importantes, como a cidade de Assur e a cidade de Nínive. Sim, Nínive, aquela cidade do profeta Jonas, que nós vamos falar futuramente. Bem, a sua cidade principal era a cidade de Assur. E tem esse nome porque Assur era exatamente a principal divindade dos assírios. Eles adoravam a vários deuses, mas Assur era o principal, o deus da guerra. Então eles vão dominar a Síria, a Palestina, o Egito, um amplo território. E tem um detalhe: os assírios eram conhecidos por causa da sua violência. Era um povo muito violento. E não é por acaso que na história aí do profeta Jonas, ele não quis visitar a região, porque os assírios eram um povo muito violento e as pessoas tinham medo deles. Eles tinham a prática de dominar uma região e agir com muita brutalidade, inclusive expondo as pessoas que foram mortas na praia para que todos soubessem da crueldade desse povo. Então não é por acaso que o nosso amigão Jonas não quis ir para Nínive. Ninguém queria ir para lá, porque as pessoas tinham ódio dos assírios. A expansão máxima desse império aconteceu durante o governo do imperador Assurbanipal. Ele construiu cidades como Nínive. Nínive foi ele que construiu. Nínive, a própria cidade de Assur, entre outras. Mas, por volta do ano 612, um povo mais organizado, que durante um tempo chegou a ficar dominado pelos assírios, se organizou, montou um exército e partiu para cima deles. Eu estou falando dos caldeus. Em 612 a.C., os caldeus se organizam e partem para cima dos assírios, vencem o Império Assírio e dominam a região. O governante mais famoso
dos caldeus é Nabucodonosor, um personagem que aparece inclusive na Bíblia. Nabucodonosor foi o sucessor de um outro cara que tem um nome parecido com o dele, tão estranho quanto, o Nabopolassar. Galera, são nomes bem esquisitos mesmo. Então, Nabopolassar começou essa revolta contra os assírios, dominou a região e logo depois transforma a cidade de Babilônia novamente em capital. E a Babilônia vai se tornar o centro do mundo daquela época. Assim como Paris foi um dia, como Nova York é hoje, a Babilônia se tornou o centro cultural, político, religioso daquela região, certo? E ela cresceu mais ainda durante o governo de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor embelezou ainda mais a cidade e mandou construir os Jardins Suspensos da Babilônia. Uma obra tão impressionante que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, de tão belo que ele era, certo? Então, o apogeu da história do Império Babilônico, do Segundo Império Babilônico, foi durante Nabucodonosor, que governou de 604 a 541 antes de Cristo. E durante o governo dele, a Babilônia vai ser a capital de um vasto território, porque ele vai dominar os fenícios, ele vai dominar a Síria e a região que nós conhecemos hoje como Palestina. E quem estava na região chamada de Palestina, que na verdade era Canaã? Os hebreus. Os hebreus serão dominados após um cerco à cidade de Jerusalém. Os babilônicos chegam, cercam a cidade de Jerusalém durante vários dias, depois invadem. O rei de Judá vai ser preso e Nabucodonosor vai levar o povo hebreu para a Babilônia. E vai começar os 70 anos do cativeiro da Babilônia do povo hebreu. Você vai entender isso melhor no nosso vídeo sobre os hebreus. Então Nabucodonosor foi um rei muito importante por causa da cultura. Ele transforma a Babilônia numa cidade impressionante, principalmente por causa dos seus jardins suspensos. Aliás, uma curiosidade, você sabia que durante muito tempo as pessoas pensavam que Babilônia não tinha existido, que era uma lenda criada no mundo antigo, mas o tempo passou e mais recentemente, já no mundo contemporâneo, arqueólogos, pessoas estudando a região, acabaram escavando uma área, foram escavando e descobriram uma cidade debaixo de metros e metros de areia. Adivinha qual era a cidade? A Babilônia, certo? Então, durante o governo de Nabucodonosor, a Babilônia se torna essa capital impressionante, o centro do mundo naquela época. E ele domina também os hebreus, levando esse povo para a Babilônia, e eles vão ficar lá por 70 anos. É aí, por exemplo, que aparece a história de Daniel, e depois a história da rainha Ester, quando os persas dominarem a região. Porque depois de Nabucodonosor, por volta do ano 539, um império ainda mais poderoso vai aparecer, que é o Império Persa. E Ciro, um dos grandes imperadores da história persa, vai dominar a Babilônia, dando fim ao Segundo Império Babilônico, e agora a Mesopotâmia vai ficar sob domínio dos persas. Então, galera, essa é a história da Mesopotâmia na Antiguidade. Conteúdo, inclusive, que está programado para o Enem. Então, vale a pena você dar uma lida e conferir mais sobre esse período tão importante. Já conheci essa história? Tem alguma curiosidade? Deixe aqui no seu comentário nesse vídeo. Curta e não esqueça de compartilhar com um amigo que está estudando aí para o Enem, que não conhece nosso canal ainda. Esse canal pode ser muito útil para os seus familiares, para os seus amigos da escola, e ajude esse canal a crescer cada vez mais. Eu desde já agradeço muito. Aqui é o canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdos sobre história e ciências humanas de modo geral. Até um próximo vídeo. Fique com Deus. Um grande abraço.